Graça e paz, igreja. Olha, foram tantas lutas para estar aqui hoje. Eu pensei que não ia dar para chegar. Nós não moramos no Rio de Janeiro, na capital, moramos no interior. E tem uma serra entre Resende e a cidade do Rio de Janeiro, onde a gente apanha o voo. E houve um acidente, uma carreta virou na serra. E nós ficamos de carro parado, desligado, por aproximadamente 2 horas. Eu já não consegui fazer o check-in na véspera, eu pedi socorro à pastora. Ela providenciou o check-in, mas nós chegamos no aeroporto, em cima da hora de entrar no avião. Não almocei, não jantei, mas eu estou com um gás tão grande que eu não vou nem sentar hoje. Eu vou nocautear o diabo aqui. Eu estou com mais gás do que você possa imaginar. Olha, trouxeram aqui um de cada material que tem aí para oferecer para você. Família, Projeto de Deus. Um material muito bom que fala sobre princípios, papel na família de cada um. Heranças espirituais. São legados geracionais, históricos familiares que se repetem e que podem atrapalhar a nossa vida. Curados para curar é tudodebom.com. Você é tratada por Deus para curar outras pessoas. Idolatria é um material que ajuda a abrir os olhos das pessoas que estão presas na adoração a ídolos. Divórcio ou reconciliação, palavra de Deus para casamentos com dificuldade. Aborto é algo muito forte. Nós temos levantado a bandeira que tem mostrado o pecado do aborto como uma consequência danosa para a família, para gerações. Muitas pessoas perdem todas as suas coisas, seus planos, seus sonhos, por causa de um histórico de aborto. Testemunho é a minha história, é o meu viver. Quebrando paradigmas sobre heranças espirituais, são 3 DVDs, um conjunto de 3 DVDs, onde tem tudo sobre heranças espirituais. É um curso sobre heranças espirituais. E tem livros também, Educação Financeira, Libertação e Educação Financeira. Nos ajuda a ficar livre do devorador, migrador e devorador e gastador, porque também ensina a gente a arrumar a nossa conta, viu? Manual de Guerra é um livro próprio para quem trabalha com libertação. Princípios Bíblicos para o Casamento é um livro que nós criamos para ministrar encontro de casais, e ele ensina muitas coisas especiais. Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais é o livro que corresponde àquele DVD triplo, mas com mais detalhes, com mais profundidade. A Verdade que Me Libertou é um livro para você evangelizar pessoas idólatras. E Batalha Espiritual é uma apostila para quem quer aprender um pouco mais de libertação e trabalhar nessa área também. Enfim, tem muito material. Dia das Mães está aí, não é? Depois de amanhã. É um excelente presente, junto com aquela coisa linda que você vai dar. Dá um livro, dá algo que constrói a história espiritual. Mas eu não quero me demorar mais, porque eu quero falar muito com você nessa noite. Não sei se tem hora para acabar culto aqui, mas hoje eu vou pedir à pastora para esquecer da hora, né? Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 7. Nós vamos passear um pouquinho nesse capítulo. Nós vamos passear em Lucas capítulo 7. A primeira parte desse capítulo fala da cura do servo de um centurião. Isso aconteceu em Cafarnaum. Jesus estava indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregou o sermão da montanha, e aí, versículo 1 do capítulo 7 diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. O centurião estimava o seu servo. O servo estava quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus,
enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse para curar o servo. Ele não era judeu. O centurião conhecia judeus. E o centurião também não conhecia Jesus. Ouviu falar de Jesus, tendo ouvido falar a respeito dele. E os judeus, os anciãos, estes, versículo 4, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Na Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Está escrito com instância, com insistência. Então os anciãos judeus foram ao encontro de Jesus, por pedido de um centurião que não conhecia Jesus, que tinha um servo doente e que ele amava o servo dele. E ele quer um socorro de Jesus. E os anciãos chegam a Jesus e dizem: por favor, vá até lá, ele é bom para nós, ele se relaciona bem conosco. Ele cuida de nós, ajudou até a fazer uma sinagoga. Então Jesus foi com eles. Eles intermediaram a ida de Jesus à casa do centurião. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Veja bem, Jesus atende ao pedido dos seus amigos judeus. Quando vai chegando à casa onde está o servo doente, o centurião manda pessoas ao encontro de Jesus para dizer: Jesus, eu não fui ao seu encontro porque eu não sou digno de estar com o Senhor. Eu não sou digno, então não venha na minha casa, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E ele diz: manda uma palavra só. O Senhor não precisa entrar na minha casa, o Senhor precisa fazer um decreto. Só tenha misericórdia do meu servo, libere uma palavra para a cura do meu servo, mas não venha na minha casa, porque nós não somos dignos de te receber. Ele não era judeu, ele era um romano, um centurião romano. E ele diz: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. Ou seja, eu tenho um comando, e eu sou um centurião, um comandante de 100, e quando eu dou ordem para qualquer um dos 100, eles me obedecem. Então o Senhor mande uma palavra, e o mundo espiritual vai obedecer. O Senhor mande uma palavra, dê uma ordem com autoridade, e o meu servo vai ser curado. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus, e voltando-se ao povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Escute bem. Neste primeiro momento do capítulo 7, Jesus manifesta um poder e uma autoridade no mundo espiritual que não precisa das leis da física, não precisa tempo e nem espaço. O lugar aonde está o servo do centurião não é o mesmo lugar onde está Jesus, é outro lugar, é outro ponto geográfico, é outra casa. Mas Jesus não tem limites com o mundo espiritual. Aonde ele está, se ele libera uma palavra, ele muda as circunstâncias independente do tempo e do espaço. Não importa o lugar, não importa a distância, não importa aonde está a pessoa que tem necessidade. Às vezes elas escutam mensagens no YouTube. Eu tenho um canal oficial no YouTube, Tânia Tereza Oficial, e elas escutam mensagem no YouTube e elas estão no Japão. E elas são curadas. Elas escutam mensagem no YouTube, elas estão em Dubai e elas são curadas. Está em Angola e são curadas. Por quê? Porque o poder de Jesus não tem limite geográfico, não tem limite físico. Mas o poder de Jesus se opera quando há fé. A palavra de Deus diz que em Nazaré, ele não pôde fazer senão uns poucos milagres, porque não criam nele.
Como Jesus não pôde? Tem alguma coisa que Jesus não pode fazer? Ele pode tudo, Ele é o Senhor do universo. Por que Ele não pôde fazer alguns milagres, senão alguns milagres em Nazaré? Porque a fé é o link, é a conexão, é aquilo que é a parte do homem, para que se opere o milagre da parte de Deus. Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando a todos que iam a Ele. Mas Ele não chegava nas aldeias soprando cura. Era preciso vir a Ele, porque o vir a Ele, o chegar até Ele, o colocar-se diante dEle significava: eu creio que o Senhor tem poder para curar. Era a atitude de cada um que fazia diferença. E mesmo com as pessoas vindo a Ele, Ele perguntava: que queres que eu te faça? Às vezes era tão óbvio, porque um cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É claro que ele queria ver. Ele não queria um copo d'água, ele não queria um aperto de mão, ele queria ver. Mas Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E é preciso que o cego responda: eu quero ver. E o tempo todo a resposta de Jesus era: seja feita conforme a tua fé. Conforme a tua fé, conforme a tua fé. A palavra de Deus diz na carta aos Hebreus, que quando vamos a Deus, nós temos que crer que Ele existe. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Não há a menor forma de agradarmos a Deus se chegarmos a Ele sem crer que Ele é quem Ele diz que é. E melhor, que Ele é quem diz que é e que Ele fará o que Ele diz que fará. Porque o texto diz: crendo que Ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. É preciso chegar a Ele crendo que Ele existe e crendo que Ele vai abençoar quando vamos a Ele. E essa é a nossa parte. Jesus está aí desde aquele tempo, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, está hoje aqui na Logos, está aqui. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Aqui somos muitos reunidos em nome dele. Mas o que vai fazer diferença, Ele operar com um e não operar com outro, é a fé que aquele um tem. É isso que faz a diferença. Aquele centurião nem chegou junto a Jesus, não se achou digno, nem quis que Jesus entrasse na sua casa, mas teve fé que um decreto de Jesus, uma palavra de Jesus, uma autoridade liberada por Jesus, seria simplesmente eficaz para fazer a cura do servo. E quando foram à casa, o servo estava curado, porque Jesus corresponde à fé. Ele faz conforme a nossa fé, conforme a sua fé. E o texto prossegue. Em dia subsequente, versículo 11, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Veja bem, se na Bíblia não tem letra inútil e nem palavra desnecessária, numerosa multidão é mais do que multidão. Aqui tem uma multidão. Numerosa multidão é mais do que isso, porque quando a Bíblia fala em numerosa multidão seguindo a Jesus, por exemplo, na multiplicação de pães e peixes, eram 8.000 homens, fora mulheres e crianças. E cada homem devia ter uma mulher, e cada homem e uma mulher devia ter uma renca de filhos. Então era uma turma. E aqui está dizendo que ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Ele tinha muitos discípulos. Ele tinha 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, ele tinha 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Mas ele tinha muitos discípulos, ele não tinha só 12. Ele escolheu 12, que foram os apóstolos, depois ele escolheu 70, já eram 82, e depois ele escolheu mais gente para andar com ele. Muitos seguidores. Vimos aqui em Lucas capítulo 8, que é o capítulo seguinte, quando a pastora foi falar de ofertório,
Ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, os 12 iam com eles. Algumas mulheres que foram libertas de espíritos imundos e curadas de enfermidades, e muitas mulheres que o serviam com os seus bens. Esses eram os discípulos. Mas além dos discípulos, havia multidão, curiosos, seguiam Jesus por diferentes motivações. Alguns seguiam a Jesus para ver as coisas acontecerem. Aonde ele estava, certamente haveria um milagre. Paralítico anda, cego enxerga, surdo ouve. Então era uma multidão de curiosos. Também havia multidão com sede de aprender. Porque ele era mestre, onde ele estava, ele ensinava coisas do reino dos céus. Falava às vezes através de parábolas. Na verdade pareciam historinhas comuns, historinhas do povo. Mas não, eram histórias que tinham no seu conteúdo mistérios do reino dos céus. Um dia um discípulo falou: por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse: porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Parábolas então tinham princípios espirituais, tinham coisas do mundo espiritual, e alguns o seguiam para aprender isto. Outros o seguiam para criticá-lo, para acusá-lo, porque tem sempre no meio das ovelhas os lobos, nunca vai deixar de ter. E aí tinha uma numerosa multidão. E diz assim: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Numerosa multidão está vindo com Jesus, e grande multidão está indo no sepultamento. Numerosa multidão está entrando na cidade, e grande multidão está saindo da cidade. Há um encontro de multidões. Ela tinha um filho só. O filho está indo para o sepulcro. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Ela não pediu, ela não chorou, ela não fez como Marta e Maria: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu filho não teria morrido. Ela apenas estava chorando e sofrendo porque enterraram o seu filho único. O seu filho único, e ela era viúva. Ou seja, ela não tem marido, ela só tem um filho. O filho certamente a sustentava, era quem cuidava dela. Ele não era criança, ele era um rapaz. Era jovem, eu te mando. E aquele que era o único na vida daquela mulher, estava indo para o sepulcro. Naquela cultura não enterrava no mesmo dia, nós não enterramos no mesmo dia, eles não enterravam também. Demorava dias para enterrar, porque hoje chega de avião, a família chega rapidinho. Naquele tempo ia em lombo de burro, camelo. Às vezes 4, 5 dias para enterrar uma pessoa. Passava bálsamos e perfumes e bálsamos. Então aquele rapaz já estava indo para o sepultamento, todo o cerimonial fúnebre já aconteceu, a família já chegou, e tem uma multidão compadecida seguindo para o cemitério. E Jesus olha e tem compaixão, diga compaixão. Quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro estava morto e ele demorou para chegar de propósito. Ele demorou para demorar não só o sepultamento, mas demorar 4 dias do sepultamento. E quando ele chega, Marta e Maria estão inconsoláveis. O luto é doído demais. Quem já perdeu alguém sabe como o luto é doído. Parece que enquanto você está vendo no caixão, parece que ainda está perto de você. Mas a hora que joga naquele buraco, ou desce naquele buraco,
e jogam terra em cima e acabou. Você sabe que nunca mais vai tocar, nunca mais vai ver, nunca mais vai encostar. É doído demais. E aquelas mulheres estão chorando a dor do luto. Marta e Maria. E a Bíblia fala que quando Jesus entrou em Betânia, veio primeiro Marta correndo, se prostrou. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois veio Maria, repete a cena. Se o senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E a Bíblia fala que Jesus chorou. Jesus chorou, mas ele não chorou chorinho de lágrimas correndo, aquele chorinho que a gente esconde assim rapidinho. A Bíblia fala que ele moveu-se em si mesmo. Sabe o que é mover-se em si mesmo? É soluçar. Jesus chorou convulsivamente. Por quê? Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia que ele chegaria naquele sepulcro e diria: retira a pedra. E quando retirassem a pedra, ele sabia que ia dizer: Lázaro, vem para fora. E ele sabia que Lázaro sairia, que a morte entregaria, porque ele queria provar que ele tinha poder sobre a morte. Por que ele chorou? Por que ele chorou se a morte de Lázaro era passageira naquele momento? Sabe por que ele chorou? Porque ele é compassivo, ele chora com os que choram. Ele sofre com a nossa dor. Ele sofre com o nosso choro. Ele chorou não é porque Lázaro estava morto, é porque Marta e Maria estavam sofrendo. É por isso que ele chorou. E aqui ele mostra que ele tem poder sobre a morte. No texto anterior ele mostra que ele tem poder à distância, para curar, para entrar na casa de uma pessoa, operar um sinal e uma maravilha. E aqui ele mostra que ele tem poder sobre a morte. Que quando ele quer, ele chama e a morte entrega. Onde está a morte, a tua vitória? Chegando, se tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, é uma ordem. Levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Diga assim: ficou famoso. Ficou famoso. Aquele que multiplica pães, aquele que dá uma ordem e o servo do centurião é curado em casa, também ressuscita mortos. Grande profeta se levantou entre nós. Olha a palavra que foi dita no meio do povo. E Deus visitou o seu povo. Ou seja, há poder nesse profeta. Há algo sobrenatural nele. Ele é grande, ele é tremendo. E continua. Essas palavras foram referidas a João pelos discípulos. A notícia correu. A história se propagou. Tanto do servo do centurião como do filho da viúva. E chega no cárcere. Porque João está no cárcere. Quem é João? João é um profeta. É um profeta que nasceu para anunciar a vinda de Jesus. É um profeta que teve o ministério de anunciar a vinda de Jesus. Qual a profecia de João Batista? Anunciar a vinda de Jesus. Qual o ministério dele? Anunciar a vinda de Jesus. Ele fez. Anunciou a vinda de Jesus. E logo depois foi preso. Confrontou Herodes. Herodes é a maior autoridade. Ele fala: essa que você está com ela é sua cunhada, é mulher do seu irmão. Chamou Herodes de adúltero. Herodes botou ele na cadeia. Ele sabia que ia morrer. Ele é profeta. A Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas.
Ele estava no cárcere, sabendo que em breve os seus dias findariam na terra. E chega para ele a notícia do que está acontecendo. Tem um profeta que está fazendo isso. E aí chega João, e João chama 2 dos seus discípulos e enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Como é a pergunta? A pergunta é: vai lá e pergunta para ele se ele é ele mesmo. Vai lá e pergunta para ele se ele é o Messias mesmo. Ou seja, vai lá e pergunta para ele se eu anunciei o cara certo, se eu não anunciei a pessoa errada. Mas como que João tem dúvidas? João não pode ter dúvidas. João, quando ele era bebezinho ainda, no berço, o seu pai, Zacarias, foi tomado em profecia, era profeta também. No Evangelho de Lucas, nos primeiros capítulos, conta que Zacarias olha para o menino no berço, acabou de nascer, e fala: e tu, menino, serás profeta do Altíssimo, vais anunciar a vinda do sol nascente das alturas, daquele que vai arrancar os que jazem em trevas do vale da sombra da morte. Ele estava no ventre de Isabel, no ventre de sua mãe, quando Maria chega barriguda do Messias. O Espírito faz ele saltar de alegria no ventre de Isabel. Então, desde o ventre, ele sabia que era aquele o Messias. Ele também não tem dúvidas. Quando ele está caminhando e anunciando o Messias, ele fala: vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também não tem dúvidas quando ele fala: é melhor que eu diminua e ele cresça. Ele não tem dúvidas quando no batismo, Jesus vai lá no Jordão e ele sabe que é o Messias, e ele fala: eu é que tinha que ser batizado por você. E o Messias fala: deixa por enquanto que se cumpra toda a justiça. E ele não tem dúvidas que na hora do batismo, ali estava o Messias e a voz do Pai foi ouvida dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito desce em forma de pomba, a Trindade na frente dele. A Trindade se manifesta na frente de João Batista. E agora ele está preso e ele não tem certeza de mais nada. Agora ele está preso e toda a certeza foi embora. Agora ele está preso e a preocupação é: eu fiz o que é certo? Se eu fiz o que é certo, por que eu estou na cadeia? Ah, queridas, às vezes nós achamos que a manifestação de sucesso é resultado de multidões, é resultado de prosperidade financeira. Sabe o que é sucesso? É fazer a vontade de Deus. Hoje alguém, a própria pastora falou: não tenha medo de pedir que seja feita a vontade de Deus na sua vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus, às vezes, ela precisa de um certo sacrifício para fazer. O que importa, sabe o que é? É que mesmo João Batista, não tendo certeza de quem ele é, se fez a coisa certa. Jesus testifica: não tem nascido de mulher maior do que ele. Ele é o maior nascido de mulher. Na ressurreição dos mortos ele vai saber disso. O tempo que você passa aqui é muito passageiro. Não é nada diante da eternidade que você vai viver. Então não perca o foco. Cumpra o seu chamado, independente das pedradas que você leva, independentemente dos ataques que você sofre,
independentemente das afrontas que você venha enfrentar, mas cumpra o seu chamado. Não perca o foco, não perca o foco, não perca o foco. Ele manda mensageiros a Jesus. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir? Ou esperaremos outro? É você mesmo o Messias? Ou o Messias ainda está por vir? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos imundos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu Jesus: ide e anunciai a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Sabe o que Jesus responde para João? João, sou eu Messias, sim, porque eu estou fazendo tudo aquilo que foi profetizado que o Messias faria. Lá em Isaías 61 foi profetizado: o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para isso, para curar, para libertar, para pregar boas novas. E é o que eu estou fazendo, João. Eu sou esse cara, sim. Eu quero dizer para você que aonde Jesus está, tem sinais. Aonde Jesus está, tem maravilhas. Aonde Ele está, tem operação de milagre. Aonde Ele está, tem o sobrenatural. Aonde Ele está, tem o Joe. Sabe o que é Joe? É de outro mundo. Aonde Ele está, tudo pode acontecer. Ele fala de si mesmo, que Ele é aquele que veio para fazer poder ser manifesto através de sinais e maravilhas. Agora, sabe o que está escrito na palavra? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Filhos de Deus são empoderados na terra. Por isso que ele diz: aquele que crê em mim fará não só as obras que eu faço, mas outras maiores fará. A mesma unção que está sobre ele, nesse momento que ele fala para João Batista: eu estou fazendo tudo isso, é a unção que está sobre a igreja. A igreja que tem fé, e a igreja que dá a ele a honra de operar sinais e maravilhas conforme a sua vontade. E a igreja que se rende ao senhorio dele vai fazer as obras que ele faz. E nós vamos ser assim como luzeiros no meio de uma geração. A nossa palavra vai ser decretos no mundo espiritual. Nós podemos contar com a autoridade que vem do alto, porque a autoridade confirma, a autoridade do céu confirma a autoridade da igreja. E essa autoridade é a autoridade que está sobre nós hoje. Deixa eu falar o que você não é. Mulher, você não é gatinha. Você é uma leoa. Aquele que é o nosso Deus é o leão da tribo de Judá. E como leoa que somos, nós podemos fazer o inferno recuar. As enfermidades colocadas por Satanás podem sair. Os estragos feitos pelo diabo na nossa casa podem acabar pela palavra de autoridade. Os decretos nossos como igreja fazem o inferno recuar, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Pode aplaudir. E aí vamos para o versículo 36. Jesus então está vindo
cura à distância, manifesta poder, ressuscita morto, é reconhecido como enviado de Deus por uma multidão. Ele opera sinais e maravilhas para responder a João. E agora no versículo 36, ele está jantando na casa de um fariseu. Os fariseus eram os religiosos. Os fariseus eram os doutores da lei daquele tempo, era alta estipe religiosa. Eram aqueles que tinham conhecimento na letra. Não tinham discernimento espiritual. Conhecer na letra é o logos, é entender. Logos é conhecimento. É o nome dessa igreja, conhecimento. Mas nós precisamos ter o conhecimento e o discernimento. Nós precisamos discernir as coisas espirituais, porque apenas espiritualmente discernimos as coisas espirituais. Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. E os fariseus não tinham discernimento, eles só queriam a letra. A letra com o espírito é maravilha, tudo de bom.com. Mas a letra sem o espírito mata. Ela coloca o homem na vaidade do saber, na vaidade do conhecer profundamente assuntos, na sua escrita, mas não na sua profundidade espiritual. Os mistérios do reino dos céus não chegavam até eles. E um fariseu convida Jesus para jantar com ele. Veja bem, Jesus está famoso. É seguido por multidões. Convidar um famoso para jantar é chique. Convidar um famoso para jantar é tudo de bom. E Jesus vai. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Certamente haviam muitos convidados da elite. Certamente que esse fariseu convida Jesus não para ter um jantar a dois, mas para mostrar numa recepção que ele recebia pessoas importantes. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Imagine a cena. Imagine um jantar de alto nível. É um doutor da lei, é um religioso de alto nível. A sala cheia de convidados, Jesus é o convidado principal, todo mundo olha para ele porque ele é o convidado principal, ele é o foco das atenções, e de repente, não mais do que de repente, entra uma mulher pecadora. Isso aqui está escrito pecadora, devia ser prostituta. Devia ser prostituta. O adultério era apedrejamento, a prostituição não. Mas fazia com que ela fosse discriminada, rejeitada, apontada, acusada. E essa mulher entra e chora aos pés de Jesus. Ela vem por trás dele e se abraça e se abaixa e chora, molha os pés de Jesus com a lágrima, enxuga com os cabelos, beija os pés de Jesus e unge com unguento perfumado, claro. Eu imagino o desconforto do fariseu. A mulher é penetra, ela não foi convidada. Ela não é bem-vinda naquela casa. Aquele jantar não é para mulher de rua. Aquele jantar é para autoridades, e no meio dessas autoridades está o famoso. E aquela mulher entra e atrai para si as atenções. Todo mundo olhou para ela. Não teve um olhar que não se voltou para aquela mulher. Quem é essa mulher? O fariseu ficou num aperto.
Se ele empurra aquela mulher dali, vai ser criticado. Até porque esse tal desse Jesus fica andando no meio da multidão, pode ser alguém que ele chamou. Se um guarda do fariseu, porque os fariseus tinham guardas, arranca aquela mulher e arrasta a porta fora, corre o risco de Jesus se levantar e falar: eu também vou. E o Jesus é o convidado principal. O fariseu não tem o que fazer a não ser pensar mal. Quando você suspeita mal, dificilmente você fala, mas suspeita no pensamento. E a suspeição do mal veio como um pensamento ao fariseu. E o pensamento é: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Se este fora profeta, então ele não tem certeza que Jesus é profeta? Então ele não recebeu Jesus na qualidade de profeta? Então ele não convidou Jesus porque ele estava recebendo com alegria um profeta em sua casa? E quem recebe profeta no caráter de profeta tem galardão de profeta? Não! Ele não queria saber de quem era Jesus, ele queria saber da fama que Jesus tinha. E ele estava preocupado também com a fama daquela mulher. O negócio dele era fama, ou boa fama ou má fama. Boa fama para tirar proveito, e má fama para discriminar. Se esse daí fora profeta, saberia quem é essa zinha que está encostando nele. Jesus lê pensamento. A palavra não chegou à boca, ele sabe qual é. O pensamento não chegou à mente, ele sabe qual é. A palavra de Deus diz que ele conhece as intenções do nosso coração, os afetos do nosso coração, o que sentimos. Ele sabe. E ele viu o coração maldoso daquele homem, ele viu a atitude discriminatória daquele homem, ele viu a conversa abusiva daquele homem no pensamento, criticando a própria pessoa de Jesus, criticando o dom profético dele, a autoridade espiritual dele. Ele não só critica aquela mulher pecadora que está chorando aos pés de Jesus, como ele está criticando o próprio Jesus. E aí Jesus fala para ele, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Um credor tinha 2 devedores, um devia 10 vezes mais do que o outro. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés? Esta, porém, me regou os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um ósculo, e ela, entretanto, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés? Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés? Por isso eu digo: perdoados-lhe são os muito pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco amou, a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Diga assim comigo: é melhor ser uma prostituta arrependida do que um religioso de nariz empinado. Sabe quem que Jesus liberta? Sabe para quem que ele diz está livre? Quem chega sabendo que está preso e precisa ser livre.
Sabe quem que Jesus cura? Quem chega e fala, eu estou doente. Sabe quem Jesus ressuscita? Quem chega e fala, eu estou morrendo. Aquela mulher teve a humildade de reconhecer publicamente o seu pecado, arrepender-se. Ela não se preocupou com a reputação. Às vezes não queremos chorar diante de Jesus porque estamos preocupados com a reputação. A libertação é mais importante que a reputação. Quando Jesus fala para aquele fariseu, tinha 2 devedores. Sabe o que Jesus está dizendo? Você também é pecador, cara. Pode ser que o pecado dela seja escancarado, porque ela é uma prostituta da cidade, todo mundo sabe. O seu pecado é um pecado oculto, mas você tem. Só que você não reconhece a minha presença como aquele que perdoa pecados. Ela reconhece. Quando Jesus fala para ela, perdoados são os teus pecados, Jesus não fala para ele, perdoados são os teus pecados. Porque só pecado que há arrependimento é que tem perdão. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A palavra de Deus diz, aquele que encobre as transgressões, jamais prospera. Os que confessam e deixam, alcançam a misericórdia. Aquela mulher publicamente chegou chorando e dizendo, eu sou pecadora. Ela expôs-se ao Senhor. Você junta todas essas histórias. Você vai ver que na primeira, Jesus fala, olha, se eu liberar uma palavra, vai transformar o mundo espiritual. É uma palavra e o servo do centurião é curado em casa. É uma palavra, é um decreto. Mas o centurião foi buscar em Jesus essa palavra. Ele não teve limites, mesmo não sendo judeu, mesmo não sendo amigo de Jesus, mesmo não sendo um dos que andavam junto com Jesus. Ele creu que aquele Jesus dos judeus era um que tinha poder para curar. E a fé daquele centurião curou uma outra pessoa que não era nem ele. A fé não era para a cura dele. Às vezes eu oro por uma pessoa, pastora, e eu falo, eu tenho fé para mim e para você. Eu tenho fé para nós dois, eu vou orar por você. O centurião tinha fé por ele e pelo servo dele. Talvez você tenha uma pessoa em casa que está passando por uma luta muito grande. Você pode ter fé por você e para ela e batalhar pela vida dela. A segunda história é a história do filho da viúva. A viúva só chorava. Talvez ela não cria que pudesse haver mudança, já está tudo irremediavelmente perdido. Está perdido. Eu já estou indo enterrar o meu menino. Talvez tenha coisas que você já tenha dado como perdido. Perdido. Você nem pede mais. Você nem pede mais. Você já se conformou com a perda. Você acha que não tem jeito. Querida, ele ressuscita morto. Você acha que ele não vai ressuscitar o casamento? Você acha que ele não vai ressuscitar a alegria? Você acha que ele não vai curar a doença? Você acha que ele não vai trazer vida onde está tudo morto? Não importa quando morreu, nem de que forma morreu. Mas se ele disser viva, vai viver de novo. Talvez você seja uma daquelas que nem pede mais. Já está indo sepultar o morto. E você pensa que Jesus não está vendo isso. Você pensa que Ele não está olhando com compaixão. Mas Ele está. Ele está vendo teu choro, tua lágrima, tua dor, teu sofrimento. No meio da multidão Ele está te vendo. Você não é escondida dEle. A
Bíblia fala que Ele não resiste a um coração contrito, quebrantado, a um coração sincero. A outra história é a resposta para João. João, você está preso? Tá. Tá ruim aí? Tá. Mas eu sou o Cristo, o Filho de Deus, confia nisso. Confia nisso. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E tudo aquilo que eu falei vai acontecer. Nenhum dos planos de Deus, nenhum dos planos de Deus será frustrado na sua vida, se você crer nisso. E a última história é de uma mulher que venceu as barreiras da vergonha, venceu o preconceito, venceu o medo, sim, porque ela podia ser enxotada daquela casa. E ela foi até Jesus. E eu quero terminar essa primeira reunião. Amanhã nós teremos outra. Eu quero terminar orando por aqueles que têm muitas necessidades. Por aquelas que têm pessoas que já estão indo para o sepulcro. Por aquelas que têm gente em casa que não sai de casa. Não vai até Jesus. Mas você ama e não quer que ele fique desse jeito. Por aquelas que têm uma história de vida e querem mudança hoje. Hoje. Por aquelas que têm coisas que estão já impossíveis de serem resolvidas. Mas que ainda confiam que há um Deus no céu. Que pode falar para você nesta noite, ser livre, ser livre, ser livre, ser livre. E é essas mulheres que eu chamo para vir aqui à frente. Se espreme que dá. Se espreme que dá. Mesmo que você não consiga chegar aqui à frente, só de você se levantar, dar 2 passos no corredor, você está manifestando uma dependência dele. Lembra a história de Ana? Ana passou anos e anos e anos chorando no canto dela. Só o dia que ela saiu do lugar dela e foi ao altar, a história dela mudou. Porque isso significa: eu dependo de ti, Senhor, eu dependo de ti. Eu dependo de ti. Não sei qual é a sua necessidade. Não sei o que você vem buscar. Algumas pessoas estão assistindo em casa isso. Estou transmitindo direto no meu Face. Você que está em casa também tem necessidades. Coloque-se de pé. Levante-se do seu sofá. Coloque-se de pé como quem está dizendo: Deus, eis-me aqui, preciso do Senhor. Ana aquele dia foi ao altar. E ela balbuciou diante do Senhor o que ela precisava. Ela abriu a boca e ela falou o que ela precisava. Ela falou a necessidade dela. Eu não sei qual é a sua. São muitas mulheres aqui nesse lugar. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas eu quero que você abra a boca. Os homens também que estão de pé. Tem homens aqui. Abra a boca e diga qual é a tua necessidade. Fala para Deus por que você veio aqui à frente. Fala para Ele o que você veio fazer aqui à frente. Aquele homem, o centurião, ele falou: não é para mim que eu estou pedindo, é para o meu servo. Se for para outra pessoa, fala para Deus. Aquela mulher, aquela viúva precisava da ressurreição do que ela tinha de mais precioso. Você pode falar: Pai, do jeito que o Senhor fez com aquela mulher, faz comigo.
ressuscita o meu morto. Aquelas pessoas que ele curou, quando João lhe perguntou quem ele era. Ele curou de enfermidades. Surdo ouviu, cego viu, paralítico andou. Ele curou de enfermidades, expulsou demônios. Ele pode fazer qualquer coisa por você. Qualquer coisa. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, Pai, eu me coloco diante do teu trono de graça como intercessora em favor dessas vidas, Pai. Homens e mulheres que se levantam e chegam diante do Senhor, dizendo que precisam de uma intervenção do céu, Pai. O Senhor sabe qual é a necessidade de cada um deles. A palavra não chegou à boca, o Senhor sabe qual é. Aquele fariseu só pensou e o Senhor sabia o que ele pensou. Aquela viúva só chorou e o Senhor sabia qual era a dor dela. O Senhor sabe o que elas precisam, o que eles precisam. E eu peço ao Senhor, Pai, que faça cumprir a tua palavra na vida do teu povo, Pai. Aqueles que estão enfermos, que venha como o Deus que sara, Jeová Rafá. Aqueles que têm necessidades, Pai, materiais, que o Senhor venha como o Deus provedor, Jeová Jiré. Aqueles que têm necessidade de vitória nas batalhas, que o Senhor venha como Jeová Sabaó, venha para trazer vitória contra o inimigo. Pai, em nome de Jesus, olha para o coração dos teus filhos e das tuas filhas, e lembra que a tua palavra diz: agrada-te do Senhor, e o Senhor satisfará os desejos do coração. Pai, em nome de Jesus, opera na vida dos teus filhos e das tuas filhas, para que o teu nome seja glorificado, para que testemunhos do que o Senhor fez venham glorificar o teu nome nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga: eu recebo o que eu vim pedir, porque o meu Deus é galardoador daqueles que o buscam. Diga: o meu Deus é galardoador daqueles que o buscam. Diga: eu vim e vou receber o que eu vim buscar, em nome de Jesus. Preciso tanto de hoje, sim. Sei que o chão não é meu lugar. Estou cansada dessa escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente
Faça essa oração conosco, diga: quero olhar em sua face, esse é o meu sonho. Ver a tua glória, ver a glória, esse é o meu sonho. Levante as suas mãos o mais alto que você pode. Começa a receber aí no teu entendimento, com os teus olhos abertos, tudo que Ele tem pra ti, tudo que Ele tem pra nós. Atende, Senhor. O ambiente está preparado para a cura. Ergue as suas mãos. Abra os teus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os teus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver. Abra. E Ele está aqui. E Ele está aqui. Aquele que faz o milagre está aqui. A coisa mais linda é quando nós entendemos a palavra de Deus. Quando nós compreendemos a palavra de Deus, o terreno fica preparado para o milagre. Quando entendemos a mensagem da fé, entendemos quem é Jesus e o que Ele quer fazer na nossa vida, aí nós já estamos preparados para receber o milagre, a libertação, a cura. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E eu espero que você esteja preparado para receber o milagre. Eu espero que você esteja com seu coração preparado para receber não só uma oração, mas você receber a libertação que vem através de Jesus Cristo na sua vida. Aleluia, aleluia. A pastora vai orar, ela vai orar por nós, mas eu creio que aí onde você está, o Senhor vai te tocar. O Senhor vai tocar na sua vida, assim como Ele tocou naquela mulher encurvada. Ele tocou naquela mulher e Ele disse: olha, mulher, tu está livre dessa enfermidade. O Senhor, o mesmo Deus daquele dia, está aqui agora e quer tocar na sua vida. Quer tocar na sua vida. Quer tocar nessa pessoa que você está aí com fé, como a pastora disse. Você está intercedendo por fé. A mão do Senhor é quem vai tocar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, eu coloco diante do Teu trono de graça, Senhor, a vida dos Teus filhos e Tuas filhas, em cada uma das suas necessidades. Pai, alguns vieram aqui querendo cura de enfermidades, pois eu ordeno que a enfermidade saia, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu ordeno que a enfermidade saia dos ossos, saia dos músculos, saia dos nervos, saia das vísceras, saia da mente, pelo poderoso nome de Jesus. Enfermidade fora, 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 pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, alguns estão aqui afligidos por espíritos malignos. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno fora. Espíritos malignos fora. É uma ordem da igreja. Na autoridade que há no nome de Jesus. Fora, fora, fora das casas, fora das famílias, fora da vida dos filhos, fora dos casamentos, fora dos negócios, fora, fora, fora. É uma ordem pelo poder que é no nome de Jesus. Pai, toda palavra lançada contra o Teu povo, palavra de derrota, palavra, Senhor, de abatimento, palavra de maldição,
com a autoridade que a igreja tem para desligar. Eu desligo agora, desligo agora, desligo agora em nome de Jesus. E coloco no lugar a palavra de bênçãos, declarando que aonde andarem, em tudo que fizerem, durante todo o tempo, a boa mão do Senhor estará sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga amém, igreja.